Recentemente, uma certa notícia impactante abalou a internet. Surpreendentemente, foram identificadas 7 estrelas que podem indicar a existência de uma esfera de Dyson ao seu redor. Em outras palavras, isso significa que, pelos padrões cósmicos, pode haver civilizações extraterrestres avançadas bem próximas de nós, capazes de represar as estrelas no espaço. Olá, pessoal! Será que esses rumores são realmente verdadeiros? Devemos começar a nos preparar para a possibilidade de que misteriosos discos voadores, cujo propósito desconhecemos, pode chegar em massa à Terra? Ou, por outro lado, ainda podemos ficar tranquilos, pelo menos por enquanto? Pessoal, esse é o nosso canal Pipa, e eu sou Deluca. Assistindo a esse conteúdo, você terá a chance de entender cada detalhe sobre isso. Então, sem mais demora, hora de começar. Por que cobrir uma estrela? Para aqueles que se interessam por ciência e tecnologia do futuro, é muito difícil que nunca tenham ouvido falar sobre a esfera de Dyson. Nós já criamos inclusive um vídeo detalhado aqui no nosso canal que aborda especificamente essa tecnologia hipotética. No entanto, para recapitular rapidamente, vamos revisitar o conceito antes da gente prosseguir. Uma esfera de Dyson é uma mega estrutura hipotética que seria construída ao redor de uma estrela, funcionando como uma espécie de armadura. Sob condições naturais, a maior parte da energia emitida por uma estrela, como luz e calor, acaba se dissipando no espaço, com apenas uma pequena fração sendo aproveitada pelos planetas que orbitam ao seu redor, iluminando-os e aquecendo-os. Se fosse possível cobrir uma estrela de polo a polo com painéis gigantes e resistentes que captassem toda essa radiação, poderíamos utilizar toda a energia da estrela de maneira muito mais eficiente para diversas finalidades sem desperdício. Não é difícil imaginar que um projeto tão gigantesco como a esfera de Dyson exigiria uma quantidade imensa de recursos. Primeiro, uma estrela que fosse envolta por uma esfera de Dyson naturalmente deixaria de emitir luz e calor por conta própria. Isso significa que essas mega estruturas devem ser construídas em torno de outras estrelas, não da estrela principal do planeta em que vivemos. No entanto, claro, para construir ao redor de uma estrela próxima, seria necessário ir até lá. Esse é o primeiro problema que surge para a construção de uma esfera de Dyson. Por exemplo, no futuro próximo, ainda não seremos capazes de chegar sequer à Próxima Centauri, a estrela mais próxima do nosso sistema solar. Até o momento, a sonda espacial mais distante que já lançamos no universo foi a New Horizons, mas ainda assim, ela não percorreu sequer 1/1000 da distância necessária para alcançar a estrela mais próxima do Sol. O segundo problema relacionado à esfera de Dyson é, obviamente, os recursos. A massa total de uma esfera de Dyson seria tão gigantesca que seria equivalente à massa de Júpiter. Mesmo que nós pudéssemos desmontar um planeta inteiro do tamanho da Terra para usá-lo como material de construção, não chegaríamos a 1/300º do necessário. Finalmente, o terceiro problema é o fornecimento de energia. Mesmo que conseguíssemos, seria praticamente impossível instalar pipelines da esfera de Dyson até o outro sistema solar. No espaço, nada permanece estático, e a manutenção regular de uma pipeline que se estendesse por anos-luz seria uma tarefa incrivelmente difícil e cara. Você provavelmente já entendeu o que estamos tentando dizer, não é? Embora uma esfera de Dyson, em teoria, possa ser incrivelmente útil, os recursos e o conhecimento necessários para construí-la e utilizá-la de forma eficiente tornam um projeto altamente impraticável. Além disso, envolve uma variedade de disciplinas, desde a física teórica até a engenharia espacial avançada. Se houver uma civilização capaz de construir algo assim, ela certamente está muito além do nível de desenvolvimento em que nossa civilização se encontra atualmente. E é aqui que chegamos à parte mais interessante, ou seja, a busca por vida extraterrestre inteligente. Os seres humanos, de modo geral, tendem a superestimar tanto a sua própria influência sobre o vasto universo, quanto ao reconhecimento que acreditam ter dentro dele.
Imagine, por exemplo, que uma civilização alienígena avançada chegasse ao sistema Alpha Centauri e apontasse seus telescópios para o nosso Sol, em busca de sinais de vida inteligente. Agora, como eles seriam capazes de perceber que existe uma civilização avançada na Terra? Será que eles fariam isso procurando por sinais que não possam ser explicados por fenômenos naturais? A verdade é que, dadas as vastas distâncias envolvidas, eles não seriam capazes de distinguir as cidades ou estruturas aqui na Terra. O mesmo vale para a Estação Espacial Internacional ou para sondas espaciais, pois suas dimensões equivalem apenas a pequenos asteroides. Mesmo os nossos sinais de rádio provavelmente não seriam captados, exceto por uma fração ínfima. Além disso, se esses alienígenas tivessem visitado nosso sistema em 1024 em vez de 2024, eles não encontrariam nem mesmo esses poucos sinais de atividade tecnológica. Assim, se eles quisessem nos encontrar agora, apenas entrar no sistema solar seria o suficiente. Por outro lado, para observar nossos ancestrais há 1000 anos ou mesmo antes, eles teriam que se aproximar muito da Terra e capturar imagens detalhadas em alta resolução que mostrassem estruturas feitas pelo homem. Isso demonstra que, a menos que desenvolvamos dispositivos interestelares eficientes, a busca por civilizações primitivas pode ser infrutífera. Por outro lado, procurar vestígios de civilizações avançadas, capazes de construir algo como uma esfera de Dyson, visíveis à distância, é uma ideia mais viável. É exatamente essa linha de pensamento da equipe de pesquisadores liderada pela astrônoma Tabata Boyajian. Se você já assistiu o nosso vídeo anterior sobre a estrela de Tab, certamente se lembra do nome dela. A estrela de Tab, também conhecida como KIC 846-2852, está localizada a 450 parsecs de distância na direção da constelação do Cisne. Essa estrela apresenta variações periódicas de brilho, e Boyajian sugeriu que isso pode ser explicado pela presença de uma esfera de Dyson incompleta ao seu redor. No entanto, como é comum no meio científico, há outras explicações possíveis para esse fenômeno, oferecidas por pesquisadores céticos. Por exemplo, uma das hipóteses é que um anel de detritos, proveniente de um planeta destruído, esteja orbitando a estrela e causando as variações de luminosidade. No entanto, a hipótese da esfera de Dyson continua a ser uma das explicações mais plausíveis. Afinal, as explicações alternativas também apresentam seus pontos fracos. Seres inteligentes ou simplesmente asteroides? Recentemente, os astrônomos amadores mencionados anteriormente publicaram novos resultados de suas pesquisas. Eles examinaram dados sobre muitas estrelas dentro e fora da galáxia, registrados pelo telescópio espacial Gaia. Identificaram 7 novas estrelas que apresentam um comportamento semelhante ao da estrela de Tab. Esse trabalho levou mais de um ano, e a investigação ainda não está completamente concluída. É possível que mais estrelas semelhantes sejam descobertas no futuro. No entanto, já é possível tirar algumas conclusões preliminares nesse momento. Um dos indicadores usados na escolha de possíveis candidatas a uma esfera de Dyson é a presença do chamado IEE, excesso de emissão infravermelha. Isso se refere a um fenômeno em que flashes peculiares de luz infravermelha ocorrem periodicamente e que os modelos existentes não conseguem explicar. Se uma esfera de Dyson realmente existisse, como ela se pareceria e como ela funcionaria? De acordo com o pensamento atual, ao invés de ser uma estrutura rígida e única, a esfera de Dyson seria composta por diversos grandes satélites que juntos cobririam a estrela. Os espaços entre esses grandes satélites permitiriam a passagem de luz. E isso inclui a luz que, após ser refletida várias vezes pela superfície interna dos componentes da esfera de Dyson, acaba se desgastando e ficando avermelhada, devido à repetida interação da luz com os espelhos. Como acontece frequentemente no mundo da ciência, teorias como essas são recebidas com certo grau de ceticismo. Por exemplo, uma hipótese alternativa sugere que as estrelas que emitem IEE são, na verdade, estrelas muito jovens, recém-formadas, cercadas por densos discos protoplanetários.
O disco protoplanetário é composto de inúmeros planetesimais, que são usados como materiais de construção e eventualmente se aglomeram, formando planetas e satélites plenamente desenvolvidos. Essa densa nuvem de planetesimais pode se comportar de maneira semelhante a uma esfera de Dyson nas proximidades da estrela. Em outras palavras, ela cobre grande parte da estrela, causando anomalias estranhas na luz. No entanto, isso ainda seria um fenômeno natural, não algo criado artificialmente. Contudo, esse argumento também pode ser questionado. Sabemos que nossa galáxia contém quantidades abundantes de gás e poeira para a formação de estrelas jovens, e esse processo está ocorrendo de forma bastante ativa. Pesquisas astronômicas mostram que a maioria das estrelas possuem sistemas planetários ou pelo menos discos protoplanetários. Então, das milhões de estrelas investigadas, apenas 7 delas seriam estrelas recém-formadas? Isso é extremamente improvável do ponto de vista estatístico. Outras explicações naturais podem ser consideradas, mas os defensores da teoria da esfera de Dyson acreditam que essas hipóteses carecem de argumentos suficientemente convincentes. Tomemos, por exemplo, algum tipo de processo termonuclear raro ocorrendo dentro dessas estrelas. No entanto, se tal fenômeno fosse extremamente raro, isso exigiria uma combinação de muitos fatores simultâneos, e as estrelas que exibem esse comportamento deveriam ser, em sua maioria, muito semelhantes umas às outras. No entanto, a realidade é diferente. Portanto, a hipótese de que exista uma civilização avançada em algum lugar de nossa galáxia capaz de construir uma esfera de Dyson não deve ser descartada. Então, se essas civilizações realmente existem, por que ainda não fizeram contato direto conosco? Talvez eles ainda não tenham descoberto a Terra, ou talvez nos vejam como uma civilização primitiva, vivendo como tribos isoladas, como na Idade da Pedra, nas Ilhas Sentinelas ou na Floresta Amazônica, que não têm contato com o mundo exterior, sem conhecimento de tecnologias avançadas. Em outras palavras, talvez eles prefiram nos observar de longe, sem interferir diretamente no nosso ambiente. O que vocês acham sobre tudo isso? Fiquem à vontade para compartilhar nos comentários a sua opinião. E se você gostou desse vídeo e achou o conteúdo interessante, não deixe de deixar o seu like e, se possível, compartilhe com seus amigos em suas redes sociais. Contamos com seu apoio para continuar trazendo mais conteúdos como esse sobre os mistérios do universo. Pessoal, um forte abraço e até a nossa próxima aqui no canal. Tchau, tchau!